que vem do grego é Petros. O nome Petros significa um fragmento de pedra tirado da rocha. Então Pedro não é pedra, Pedro não é rocha. Pedro é um pedaço de rocha, de pedra, um fragmento. Já a palavra rocha é Petra, e a palavra Petra significa uma grande rocha. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos: a quem diz os homens que eu sou? Que eles dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é Moisés, outro diz que é João Batista. E Jesus diz: vocês dizem que eu sou quem? Aí eles dizem, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele: quem te revelou isso para você, Pedro? Não foi homem. Quem te revelou quem eu sou foi meu Pai, foi o Espírito Santo. E tu és Petros, um fragmento de pedra tirado da rocha. Mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja significa chamados para fora. A palavra igreja, que vem do grego eclésia, é chamados para fora. Jesus vai implantar a sua igreja. Irmão, deixa eu falar, a igreja de Jesus, ela foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse qualquer coisa, a igreja já estava no plano de Deus, no projeto de Deus. Isso significa que se você é a igreja de Deus, antes do mundo ser criado, você já era projeto de Deus. Olha para o teu irmão e diga: você é projeto de Deus. Antes dele criar o mundo, antes dele dividir as águas, antes que ele falasse haja luz, haja sol, haja lua, haja estrela, antes dele formar o homem, você já era o projeto de Deus. Glória! Aleluia! Antes dos anjos serem criados, você já estava no projeto de Deus. Antes de Deus criar Adão, nós já estávamos no projeto de Deus. Porque a Bíblia diz: a igreja foi idealizada, criada antes da fundação do mundo. Já estava no plano de Deus a sua igreja. As três instituições sagradas que Deus instituiu na terra foi o casamento, a família e a igreja. Por isso que o diabo luta tanto contra essas três instituições sagradas. O casamento, Deus criou homem e mulher, XX, XY. Aí o diabo vai lá e quer inventar o casamento homem com homem, mulher com mulher. Mas o casamento constituído por Deus foi o homem e a mulher. Depois vem a família. Deus instituiu a família quando ele disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. A família é uma instituição sagrada por Deus. Quando a família vai mal, a igreja vai mal. E se a igreja for mal, a sociedade também vai mal, porque a família é a cédula mãe da sociedade. E em terceiro lugar, Deus criou a sua igreja. E se você é igreja, você é projeto de Deus. Você pode aplaudir ele agora? Meu Deus do céu, eu estou sentindo que eu estou pregando aqui para um povo pentecostal. Um povo que gosta de palavra, que gosta de dar glória e que gosta de receber. Diga para o teu irmão: daqui para terminar tu vai receber muito, diz. Tu já recebeu, mas vai continuar recebendo. Agora escuta. Você é projeto de Deus antes da fundação do mundo. Só que a igreja, ela só vai ser gerada. A igreja está criada na mente de Deus, mas agora ele vai gerar a igreja. E quando a igreja é gerada onde? No Calvário, na cruz. Quando Jesus diz assim: tetelestai, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, ali ele está gerando a igreja. E tudo que nasce, pastora, tudo nasce que tem vida biológica,
nasce a custo de sangue. Quando você foi nascer, quando a sua mãe foi lhe ter, ela derramou sangue. Assim foi a igreja de Jesus. Quando ele estava gerando a sua igreja na cruz, ele estava derramando o seu sangue. E por isso que ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é ele, a igreja está edificada nele. Por isso ninguém destrói a igreja, ninguém acaba com a igreja, ninguém derruba a igreja, ninguém vence a igreja, ninguém mata a igreja, porque a igreja é projeto de Deus e ela nasceu para dar certo. Então Jesus na cruz gera a igreja. Diga para o teu irmão: você foi gerado na cruz. Agora a igreja vai ser inaugurada. Quando é que a igreja vai ser inaugurada? Preste atenção. A igreja foi idealizada na mente de Deus. Agora a igreja foi gerada na cruz. Agora ela vai ser inaugurada. Sabe quando ela foi inaugurada? Me pergunto quando? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, era cerca de 500, mas esperaram 10 dias e o Espírito Santo parece que não vinha. Desses 500 só ficaram 120, 380 foram embora porque não aguentaram. Porque tem gente que quer receber, mas não quer esperar. Quer receber, quer um milagre, quer a bênção, mas não quer aprender a esperar. Aprenda com o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. O problema é que tem gente que está no Salmo 70. O que é que o Salmo 70 diz? Apressa-te, ó Deus. Diga para o teu irmão: fica no 40. A igreja foi inaugurada. Diga comigo: a igreja foi inaugurada. No dia que a igreja foi inaugurada, eram 120. Mas quando o culto terminou, mais de 3 mil tinham aceitado Jesus. De todos os apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João. João está na ilha de Patmos, preso por causa do evangelho. Fecharam as portas para ele. O imperador Domiciano prendeu João e disse: vamos prender o cabeça, porque prendendo o pastor as ovelhas se dispersam. E prenderam ele e fecharam a porta para ele. Aí João diz assim: eis que foi me aberta uma porta no céu. O que é que eu aprendo com isso? É que quando os homens fecharam uma porta para você aqui, Deus está abrindo uma para você lá. Quem apareceu para João foi o próprio Jesus. Bateu no ombro dele e disse: não chores. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que morri, mas ressuscitei e estou vivo para todo sempre. Escreva tudo que você vai ver e ouvir. E ele escreveu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 igrejas, cada um conta uma história do período da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso conta a história da igreja do ano 34 da era cristã até o ano 100. Esse período da igreja de Éfeso é o período em que a igreja vive o primeiro amor. Até o ano 100 a igreja vivia no primeiro amor, vivia cheio de poder e unção. Era o período dos milagres. Quando o crente chegava numa cidade, sabe o que era que acontecia? Ele começava a pregar o evangelho. Os bruxos traziam os livros de bruxaria e amontoavam, faziam fogueiras de livro, dizendo: a partir de hoje eu deixo a bruxaria e aceito Jesus. Existiam milagres, as pessoas se rendiam a Cristo. Só que essa fase passou. Era a fase da igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor. Depois vem a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela foi uma igreja martirizada, foi uma igreja triturada. Ela viveu do ano 100 até o ano 300 da era cristã, 313 da era cristã. A igreja de Esmirna é aquela igreja que foi perseguida, foi triturada, foi amassada
passada pelo maligno. Se você estudar a história da igreja do ano 100 até o ano 313, foi o período em que os crentes eram mortos na arena, lá no Coliseu de Roma. Os crentes eram triturados por leões, por tigres, por leopardos, por touros selvagens. Eles eram obrigados a lutar com os gladiadores. Mulheres eram mortas na fogueira. Elas estavam abraçadas com seus filhos. As crianças perguntavam: mãe, o que é que vai acontecer? A mãe dizia: está vendo aquele portão ali, meu filho? Daqui a pouco aquele portão vai se levantar e ali de dentro vai sair leões, vai sair leopardo, e eles vão nos devorar. E por que isso, mãe? Porque nós servimos a Jesus Cristo. Era uma igreja perseguida, mas sabe o que era que eles ouviam? Eles ouviam a palavra de Jesus que dizia: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje é fácil ser crente. Você vive num país livre. Você vive num país onde você tem liberdade de expressão, liberdade religiosa. Você vive num país onde você xinga o presidente, você xinga o governador, você xinga o político. Você vive num país que você prega o que quer, você fala o que você quiser. Mas os nossos irmãos, eles não têm essa liberdade. A igreja de Irmínia, sabe onde eles cultuavam? Eles cultuavam dentro das cavernas. Sabe onde eles cultuavam? Sabe onde era que eles tomavam a Santa Ceia? Eles tomavam a Santa Ceia dentro das matas virgens, para não ser visto pelos homens, porque a igreja era uma ameaça para o Estado. Mas, queridos irmãos, esse período também era um período em que a igreja era santa, porque o fogo da perseguição, pastora, purificava a igreja. Dentro da igreja não tinha crente falso, não tinha crente mentiroso, não tinha crente fofoqueiro, não tinha crente carnal, porque lá ou era ou não era, porque tinha o fogo da perseguição. Ninguém se escondia atrás da Bíblia, ninguém se escondia atrás da igreja. Sabe por quê? Porque naquela época, sou crente, era a mesma coisa de dizer assim: pode me matar porque eu estou pronto para morrer por Jesus. Então só era quem era de verdade. Não tinha crente carnal, crente menino, crente que gosta de moído. Não tinha, só tinha crente puro. Quem era que se escondia atrás da Bíblia, irmão, sabendo que ia morrer? Só fica quem é a igreja. Pergunta para o teu irmão aí: tu aguentava? Muitos foram mortos, esfolados, triturados, mas a igreja permaneceu de pé. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem quem acabe com a igreja de Jesus. A hora não me dá tempo falar da igreja de Pérgamo, de Tiatira, falar da igreja de Sardes, porque a hora foi embora. Mas todas essas igrejas contam um período da história da igreja na terra. E a igreja de Esmirna foi a igreja que mais sofreu. Depois veio a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi uma igreja privilegiada. Sabe por quê? Porque nesse período o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E sabe o que ele fez? Ele proibiu a perseguição contra a igreja. Ele disse: a partir de hoje ninguém mata mais crente. A partir de hoje ninguém persegue mais crente. A partir de hoje os crentes estão livres para cultuar. Não precisa mais cultuar em caverna e nem dentro das matas virgens. Os crentes hoje estão liberados para servir ao Deus deles. Foi bom? Foi, em parte foi. Começaram a construir igreja, mas o lado negativo, sabe qual foi? Me pergunto: qual, pastor? Qual, pastor? Não, melhor esse qual aí. Qual, pastor? Qual, pastor? Todo mundo agora era crente. E por todo mundo ser crente, começaram a trazer para dentro da igreja o sincretismo religioso. O que é isso, pastor? Sincretismo religioso é a mistura de crença. Porque o Estado agora, a religião oficial era o cristianismo.
Até quem não gostava de crente dizia: eu sou crente também. Até quem tinha raiva de crente dizia: eu também sou. Porque tinha os privilégios. Isso foi bom? Foi. Pérgamo é de 303 a 590. Foi um período em que a igreja entrou pelo caminho da imoralidade. Trouxeram para dentro da igreja a adoração aos ídolos, a promiscuidade. Como a igreja não tinha mais o fogo da perseguição, todo mundo era crente, ninguém sabia quem era e quem não era de verdade, porque não existia mais o fogo da perseguição. Mas Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, quem anda na presença dele e quem não anda. Ele sabe até quando os fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas esse tempo passou. Depois veio um período da perseguição papal, em que os papas queriam o louvor e o culto para eles, e muitos foram mortos no período da Santa Inquisição, mortos na fogueira, porque preferiam ficar com Jesus do que adorar o Papa. Mas olha para mim, a igreja de Jesus, ela tem um dono, e esse dono se chama Jesus. Ela não está edificada em homens, ela está edificada em Cristo. Escute, eu vou terminar agora. Você é a igreja de Jesus. Se você é igreja, você é projeto de Deus. E se você é projeto de Deus, ninguém me mata, ninguém me destrói, ninguém me derruba, ninguém acaba com você. Você é obra de Deus. E pasme, você nasceu para dar certo. Não, você não entendeu o que eu vou dizer. Você nasceu para dar certo. Você pode ficar de pé? Quantas vezes você falou assim, ó: eu não vou aguentar mais, Jesus, eu vou desistir. Jesus lhe trouxe aqui para dizer: você é propriedade minha. Olha o que Jesus está dizendo aqui para você, olha, preste atenção. Eu não lhe troco, não lhe vendo, não lhe dou e nem lhe empresto para ninguém. Você é propriedade minha, diz o Senhor. Aleluia! Você é obra de Deus, é projeto de Deus, e você nasceu para dar certo. Diga para a pessoa mais bonita do seu lado: você nasceu para dar certo. A esposa do pastor Regis vai cantar, e antes dela preparar aí, eu quero orar com você. Posso orar, pastor? Então pega na mão do teu irmão, da tua irmã, que é a igreja das mulheres, tem muita mulher, né? Agora dê um aperto na mão dela até ela dar um glória para Jesus. Pega leve, na ponta da irmã ali se mexeu todinha. Deixa eu lhe falar. Ó, a pastora vai cantar, mas deixa eu dizer. Nós evangélicos, nós somos igreja católica, apostólica, cristã. Certo? Você é crente, mas você é católico. Como assim, pastor? Porque a palavra católico significa universal. Por que a igreja de Jesus ela é católica? Porque ela é universal. E por que ela é universal? Porque ela está em toda parte da terra. Entendeu? Então você é igreja católica apostólica. Por quê? Porque segue os ensinamentos do apóstolo. Mas não é romana, você é cristão. A igreja romana segue a doutrina de Roma. A igreja cristã segue a doutrina de Cristo. Pergunta para o teu irmão aí, pergunta para a tua irmã: tu é romano ou cristão? Porque quem é cristão serve a Cristo. Quem é cristão